Olá! E as vendas de final de ano são importantes aliadas para o comércio. Mas para que os resultados sejam realmente favoráveis é preciso alguns cuidados, principalmente para evitar golpes e a inadimplência. Por isso, o nosso convidado de hoje é ele que é assessor jurídico da CDL Concórdia, o Dr. Eduardo Boita. Doutor, infelizmente são diversos os problemas enfrentados pelo comércio, em especial neste período de final de ano. Bom dia, Fábio. Exatamente, o período de final de ano de movimentação aumenta, a circulação de pessoas tende a aumentar de forma considerável e, consequentemente, também os índices de inadimplência e os golpes e as fraudes praticados contra o comércio também aumentam de forma gradativa. E é possível evitar esse tipo de desconforto, esses problemas, que com certeza também não vão marcar apenas o mês de dezembro, mas esse comerciante vai amargar esses prejuízos durante um bom período do ano que vem também. Com certeza. Na verdade, os golpistas se aproveitam dessa época, onde as lojas estão com bastante movimentação, grande a circulação de pessoas, e eles se aproveitam desse momento justamente para emitir cheques fraudados, sustados ou de qualquer forma com algum tipo de adulteração. E é grande também os índices de falsificação de documentos. Então é importante que o associado tome o cuidado, solicite sempre os documentos que comprovam a identificação do consumidor, tais como o RG com o CPF, comprovante de endereço, os telefones para contato. Essas informações são importantes tanto para a realização, para a confecção do cadastro, quanto para posteriormente realizar a cobrança e também o registro do SBC em caso de inadimplência. Então, doutor, prezar por cada detalhe deste cadastro é imprescindível nesse momento, então? Exatamente. A CDL orienta seus associados para que, inicialmente, para que toda a venda seja precedida de consulta ao SBC e também realize de uma forma bem criteriosa, dentro dos critérios que a empresa disponibiliza, todas as informações repassadas pelo consumidor. E em relação aos cheques, os cuidados devem ser redobrados? Quais são os procedimentos em relação ao cheque, então? Da mesma forma, o cheque também tem que ser precedido da consulta junto ao SPC para que a empresa possa identificar a existência de alguma irregularidade em relação à emissão desse documento como pagamento. E também, devido à movimentação, a grande movimentação de final de ano, é comum que na correria do dia a dia a empresa não se atenha tanto no cuidado quanto do preenchimento do cheque. Então é importante tomar esse cuidado quando o cliente está preenchendo o cheque, verificar todas as condições para que não tenha problema depois com a compensação do cheque. Em relação a preço, as informações elas devem estar claras e serem objetivas. O que o empresário não pode esquecer no momento de fixar então esse preço para o consumidor? Essa informação é extremamente importante. Na verdade, é o que é mais fiscalizado, mais cobrado pelos órgãos de defesa do consumidor. Então, as empresas elas têm que respeitar a legislação consumerista. E o ponto mais debatido é justamente a questão que as empresas devem afixar o preço em todos os produtos expostos, tanto no interior do estabelecimento quanto nas vitrines. Isso é de fundamental importância, é o que os órgãos de proteção ao consumidor mais acabam fiscalizando, Em relação às vendas de final de ano, a gente sabe que aumentam também as fiscalizações. O empresário precisa ficar atento a todos esses procedimentos para evitar desconfortos também com a fiscalização. Correto. Com o aumento da movimentação e do número de pessoas circulando entre as lojas, consequentemente também aumenta o número de reclamações junto ao PROCON. E, de forma adequada a isso, também acaba aumentando as fiscalizações. A CDL orienta ainda seus associados para que disponibilizem o preço em todos os produtos, tanto no interior do estabelecimento quanto na vitrine, e que tenha também disponível em local de fácil acesso e visível ao consumidor um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, que isso é uma exigência da lei, e também ainda que disponibilizem em local de fácil visualização o endereço e o telefone do órgão de defesa do consumidor, do PROCON. Tanto que a CDL já disponibiliza para os seus associados um cartaz com essas informações. Então essas informações são importantes e devem ser cumpridas à risca pelo associado, pelas empresas. Doutor, então são cuidados simples, mas que podem fazer toda a diferença então nessas vendas de Natal e final de ano. Com toda certeza. Esses cuidados eles visam a
a proteger o consumidor, mas também dá um respaldo, uma guarida para as empresas, para que elas possam também trabalhar dentro da legalidade e não ter problema com nenhum tipo de fiscalização ou irregularidade em relação às relações de consumo. E também, antes de finalizarmos, é importante orientar as empresas que, por uma exigência da legislação, a empresa deve informar o consumidor se os produtos que ela comercializa possuem garantia, possuem assistência técnica no município ou não. Então essa informação ela tem que ser prestada de uma forma clara e precisa ao consumidor. Muito obrigada, então, ao assessor jurídico da CDL Concórdia, o Dr. Eduardo Boita, pelas importantes informações. Você, empresário associado da CDL Concórdia, fique atento, então, a essas informações. Um forte abraço para você e na semana que vem a gente continua falando sobre as vendas de final de ano. E o nosso convidado será o presidente da FCDL Santa Catarina, Ivan Taufer. Forte abraço para você, um ótimo final de semana e até semana que vem.